O relato que agora se inicia, vídeo 082/25, O Segredo da Floresta, é a segunda parte do relato 081/25, O Segredo da Floresta, a Missão. Se você não assistiu a primeira parte, vá lá, assista com calma para melhor compreensão da sequência que agora se inicia. Mas, caso já tenha assistido, então vá em frente. Assista o vídeo até o final, na torcida que ele possa lhe trazer alguns ensinamentos que irão ajudá-lo nessa nossa caminhada em busca da evolução. Gente querida do terror Narnia, tem uma forma de pensar, respeito quem discorde, mas eu considero que os segredos escondidos no fundo do mar, até hoje longe de serem decifrados ou conhecidos, não são em nada maiores que aqueles que o verde da floresta amazônica esconde. No vídeo anterior vimos Guilherme, o neto do Sargento Pantera, contar a experiência vivida por seu avô na floresta amazônica. Agora o relato. No vídeo anterior assistimos Guilherme, o neto do Sargento Pantera, do Pelotão da Mata brasileiro, falar sobre a aventura vivida pelo seu avô. Uma missão cercada de segredos, que a cada passo dado fazia aumentar a adrenalina. Eles foram convocados sem uma explicação do que realmente iriam fazer ou buscar. Quando chegaram no primeiro acampamento, começaram as surpresas, desde a chegada de novos militares que até então eles desconheciam que também iriam participar da missão. Pois é, seu Romário, estava tudo colocado e nada explicado. Era um somatório de interrogações e histórias mal contadas. Na verdade, o tenente Marimba, o cabo Índio e o meu avô, Sargento Pantera, estavam igual a barco à deriva, indo pelo sabor das ondas. O que ficou determinado é que aquele primeiro acampamento ali permaneceria como retaguarda. E nele ficariam os 3 gringos, que, apesar de serem soldados das Forças Armadas, vai saber lá de que país, na verdade eram técnicos. E ali, diante de todo aquele aparato montado, serviriam como olhos e ouvidos para os que entrariam mata dentro para investigar e fazer o levantamento da área. Juntamente com os 3 técnicos, permaneceriam no local 4 soldados recém-chegados do pelotão do Capitão Cléo para fazer a segurança dos técnicos e também de toda a aparelhagem. O restante começaria uma grande jornada em busca do desconhecido. Foram formados 2 pelotões, um sob o comando do tenente Marimba, tendo meu avô como mateiro, batedor. O outro, comandado pelo Capitão Cléo, tendo Índio como seu guia. 2 pelotões de 6 soldados bem armados e preparados, separados por uma distância ideal para que não seguissem longe demais um do outro e também não unidos o suficientes para facilitar uma emboscada. A comunicação entre os pelotões seria via rádio, tendo, como já comentado, o comando da equipe que ficou no acampamento, que tinha como monitorar toda a região. Marimba, Índio e meu avô estavam relativamente tranquilos, pelo menos o que se pode ter de tranquilidade numa situação daquelas, porque perceberam que os recém-chegados eram militares bem preparados e profundos conhecedores de mata.
Era sem dúvida alguma o que Cléo havia comentado, que ele receberia a elite das elites para colocar em prática aquela missão que só ele sabia do que se tratava. Se bem que, conversando entre si, assim, a boca miúda, os soldados também acreditavam que, de repente, nem Cléo estava sabendo exatamente a razão deles terem sido colocados naquele final de mundo. Começou a caminhada. Começou a caminhada num ritmo possível, nem lento nem rápido. Porque o terreno era um grande desafio a ser vencido. A cada passo, um perigo. Animais peçonhentos, plantas venenosas e a constante presença dos índios. Dava para sentir a respiração deles, principalmente para quem é acostumado a andar no mato. Qualquer galinho quebrado é o sinal de uma presença que não deveria estar ali. Só que era a ordem dada: ignorar os índios. Saber que está sendo acompanhado, talvez até sob mira de armas rudimentares, mas não menos letais, mas não fazer a abordagem. Caminhada em silêncio, prestando atenção nos detalhes. Um vento, o movimento de um galho, um pássaro, ou um voo de um bando que não sairia de tal forma se não fossem presenças que incentivasse a fuga. Até mesmo os cheiros, a movimentação das árvores. Aquilo parecia um poema, mas ao mesmo tempo a presença do perigo rondando de uma forma matreira, silenciosa, mas ali estava. Sem falar dos pequenos agressores, os aedes da vida, com força de uma simples picada, derrubaram um daqueles trogloditas de 1,90 m para cima. Era um pelotão de respeito. O meu avô, seu Romário, tinha 1,91 m. E ele contava para o meu pai que era um dos menores ali. Tirando ele, eu acho que mais baixo só um índio, porque índio tem uma estatura menor. E o batedor do pelotão do meu pai tinha só 1,84 m. Não sabia o que procurar. Não sabia onde estava se metendo. Mas o meu avô tinha certeza que se houvesse nesse mundo um grupo de homens preparado para enfrentar o que viesse pela frente, esse grupo era aquele que ele fazia parte. Pausa para um pedido. Quantas vezes você já encontrou esse espaço nos nossos vídeos? É chato, né? É chato. Mas, sendo um Nadina, você sabe o quanto é importante para o canal. Então, serei rápido. Ajude-nos. Inscreva-se se não estiver inscrito. Deixe like. Comente. Esses 3 cliques são fundamentais porque registram a sua presença aqui no canal. Não esqueça também de hypar. E se não for pedir muito, se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. QR Code está aqui na tela, como também a chave. Você pode escolher o caminho. E lógico, venha para a Confraria Nadina. Seja um membro. Acesse, saiba detalhes. Esperamos você lá. E o que podemos dar em troca é muito pouco. Apenas vídeos e shorts exclusivos aos sócios da confraria. E se você faz parte do grupo dos amigos que enviam suas histórias via e-mail que está na tela, muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo.
que são suas experiências, o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. O silêncio só era quebrado pelo rádio. O rádio entre os dois pelotões e as mensagens vindas do QG da retaguarda. E era incrível. Era incrível a mudança de percurso, as dificuldades que iam surgindo, os bloqueios na mata. Era tipo um jogo de xadrez. Inicialmente, Cléo, até de uma forma ingênua, falava que seria uma caminhada de 3 a 4 dias. Bota a semana nisso, seu Romário. A sorte que eles tinham ração suficiente, sem falar que a floresta era um restaurante internacional com oferta de cardápios ilimitados. E cada um ali presente sabia exatamente onde era a cozinha. A caminhada continuava. O grande problema apareceu no final da tarde dizendo que estaria presente nos outros dias também. A chuva da Amazônia. Mas aquele toró, que aí não tinha como continuar caminhando. O jeito era sentar, ficar embaixo da capa, do capacete, esperar a chuva passar. E eles, já preparados, aproveitavam até aquele momento para tirar um cochilo, menos os sentinelas, porque nenhum dos pelotões acontecia de ficar 1 minuto sequer sem ter 4 olhos vigiando. Toda a segurança, todo o perímetro defensivo tinha que ser seguido rigidamente. Porque toda aquela calmaria, todo aquele silêncio, quebrado por rádio, como eu comentei, ou por alguns animais desavisados ou assustados que passavam por ali, ou por rastejar de peçonhentos, era uma contagem regressiva que chegaria no zero. O zero absoluto, que ninguém conseguia prever o que seria. E assim foram os 3 primeiros dias. Até chegarem às margens de um rio. Esse rio, eles acamparam para descansar, para passar uma noite. Então os 2 pelotões se agruparam, dividiram os sentinelas, porque era uma área mais fácil de cobrir, pois tinha que cuidar só da frente. Mas à beira do rio tinha um paredão, uma espécie de montanha, então ninguém chegaria por ali. Pelas costas era água. Então sobrava um perímetro limitado para ser vigiado. Daria para passar uma boa noite. Ao se reunirem, capitão e tenente conversavam entre si, falavam do que encontraram no meio do caminho, tipo pegadas, sinais. E os 2 falavam em detalhes comuns, principalmente o de galhos, mata quebrada e trilhas já existentes. Mas não eram trilhas de indígenas, não. Era algo diferente. E demonstrava também ter o andar atabalhoado de seres de um porte acima da média. Sem contar de restos mortais, ossadas, de algum animal desavisado que caiu nas garras de vai saber lá de quem. Então aquela noite, em particular, estava calma. A barranca do rio dava uma tranquilidade, puderam também tomar um banho, comer com calma, até mesmo conversar, os soldados se conhecendo um pouco. Não era aquela conversa de amigos em churrascada de final de semana, mas interagiam, mas sempre no rádio. 4 sentinelas, 8 dormindo. De 3 em 3 horas, trocavam a guarda. Assim a noite passaria rápido e todos poderiam descansar bem.
Só que na última troca de guarda, ao amanhecer, foi dado o alerta. O soldado Aníbal, que fazia a ronda, fazia a sentinela no lado esquerdo do perímetro, simplesmente desapareceu. É do nada, como num passe de mágica. Procuraram de todas as formas. Só encontraram o seu capacete, o seu fuzil e o isqueiro. Nada mais. Não digo que o pânico tomou conta, mas a certeza de que eles estavam sendo seguidos e que existia em torno deles alguém que só esperava uma brecha para atacar, essa se confirmou ainda mais. Mas a expedição tinha que continuar. E eles foram margeando o rio, novamente em 2 pelotões, separados entre si, só que agora com um homem a menos. Continuava a comunicação via rádio e com a retaguarda. Retaguarda essa que, do nada, ficou em silêncio absoluto. Rádio mudo, sem comunicação. Ali então, os homens pensaram o pior. E tiveram que aceitar que estavam ali para investigar, para procurar, talvez até para caçar. Quando, na verdade, eram presas. Eles estavam sendo caçados. Porque, embora muitos quisessem acreditar num problema técnico, uma quebra de comunicação, não tinha como não pensar o pior. O acampamento não existia mais. Ou se existia, não estava mais sendo frequentado por homens vivos. Foi uma situação, Sr. Omar. Foi uma situação porque ali eles se viram sozinhos no meio do nada, por mais que Marimba, durante toda a caminhada, montava, seus mapas, se aprofundava na topografia, tentava desenhar a área, transmitia os dados para a retaguarda. Não se tinha uma certeza, apesar de um mapeamento profissional, mas não dava para ter 100% de convicção sobre a topografia num estudo feito naquelas condições. E mais um dia se passou. Quando no final, aquele rio, ele fez uma curva para a direita e eles seguiram para a esquerda. Ali eles já estavam mais no instinto, seguindo as coordenadas que receberam no início. Mas quando chegaram num determinado ponto, já no 6º dia de caminhada, eles só tinham certeza que nós estávamos andando em círculo por causa da presença do rio, e também por causa das bússolas, por serem homens que sabiam se movimentar na mata. Algo diferente aconteceu. De longe, eles avistaram um grupo de indígenas. Índio e meu avô pediu para que todos se acalmassem e colocassem as armas no chão, em sinal de boas intenções. Cléo ficou preocupado, mas você confia? Ele disse: Senhor, se esses índios quisessem nos atacar, já teriam atacado há muito tempo. Vamos ver a reação. Pois do outro lado, aqueles nativos colocaram suas armas no chão também. Foi quando o índio e meu avô seguiram pedindo que o restante dos homens ficassem atrás deles. E 2 representantes indígenas vieram também. E ali conversaram. Naquela conversa,
Cléo ficou impressionado e elogiou Marimba. Se seus homens são realmente preparados, que conseguem falar o idioma, eles estão se entendendo? O tenente disse: eu acredito que sim. Eu não estou lá, não estou ouvindo. Passado um tempo, meu avô e índio voltaram. E Cléo foi perguntando: deu para identificar, soldado? São Cosieques, Culunes ou Maimaindê? Meu avô olhou para Cléo e disse: são seres humanos. São os verdadeiros donos dessa terra. A resposta foi igual um coice de mula. Como o tenente Marimba conhecia meu avô, resolveu dar uma gelada. Olhou para o índio e falou: parabéns, soldado. Como você aprendeu o idioma deles? O índio olhou para o seu comandante e disse: senhor, esse é o meu idioma. Não esqueça a minha origem. Depois daquele primeiro silêncio, veio a pergunta que deveria ter sido feita de início: o que eles querem? Meu avô tratou de explicar o resultado daquela conversa. Eles estavam ali em paz. Eles não queriam problemas com a nossa gente. Eles, se dependesse deles, eles continuariam isolados e incomunicáveis, porque sabem que com a convivência de estranhos, só eles perderiam. Mas estavam dispostos a aceitar nossa presença porque sabiam o que nós estávamos procurando. E avisaram. Estávamos chegando muito perto e pediram para que não continuássemos. Porque eles, esse foi o termo, eles fizeram um acordo com as nações indígenas. Não venham ao nosso território, que nós não mexeremos com vocês. Mas se invadirem, nós teremos que responder. Foi quando Cléo perguntou: mas quem são eles? Meu avô disse: eu não tenho a mínima ideia. E não sei nem se os índios têm. Eu sei que eles estão apavorados. Porque eles têm certeza que se nós continuarmos, a paz aparente, a convivência harmoniosa que eles tinham conseguido, iria terminar. Isso poderia custar a vida de todos eles. De repente, Cléo meio que ameaçou dizer isso é bobagem, mas olhou para a cara do índio assim e disse: não. Acho que ele prestou atenção. Não existe bobagem no meio do nada. Existe sobrevivência. Existe questão de vida ou de morte. Existem decisões a serem tomadas. Então a ordem inicial foi acampar exatamente no local. Então quando os soldados começaram a baixar equipamento, a demarcar perímetros, que os índios perceberam que a caminhada, pelo menos naquele momento, iria parar, então eles sumiam na mata assim, como se nunca estivessem lá. E aí à noite, em volta da fogueira, que decisão tomar? Era complicado. Cléo, ali sentado, resolveu perguntar para o meu avô: eles comentaram alguma coisa sobre o nosso acampamento? Meu avô disse que nem lembrou de perguntar, mas por quê? Não, porque o que nós vamos fazer? Se pensarmos em ir embora, o que nós vamos levar de resposta? No que irá se resumir a nossa missão? Foi quando Marimba, um pouco mais humano, mais traquejado, mais preparado que Cléo, que ainda era um jovem, saído há pouco de academia, ele simplesmente disse:
tem momentos que nós temos que optar entre levar adiante uma missão e nos condenarmos à morte. De nada adiantará nós descobrirmos todas as respostas que viemos procurar aqui se não sobrar um mensageiro. Foi quando o índio comentou: se nós decidirmos voltar, os nossos amigos da mata, os meus irmãos, nos levarão em segurança para casa. Até mesmo mais rápido do que viemos até aqui. Porque eles conhecem os atalhos e existe também o rio. Nós podemos navegar. E de passagem nós entraríamos para ver o acampamento ou o que restou dele. Bom, diante da seriedade da situação e do isolamento que eles estavam, totalmente perdidos, sabendo que o inimigo que procuravam poderia nem precisar sujar as mãos, que os próprios nativos fariam isso pensando na sua sobrevivência. Eles resolveram então abortar a missão, retornar ao acampamento, entrar em contato com o quartel, com o QG e pedir resgate. E assim foi feito. Eles retornaram da forma que parecia mais lógica, pelo rio. Quilômetros e quilômetros foram superados em horas, seguindo a corrente. E o restante foi na perna, no meio da mata. E quando chegaram no acampamento, encontraram aquilo que pediam a Deus para não encontrar. Estava tudo intacto. Tudo intacto. Até mesmo refeições, mochilas, dando a impressão que tudo aconteceu na hora. Que os soldados estavam, num momento de relaxamento. Fazendo uma refeição, conversando. E foi tudo muito rápido, tanto que o rádio não captou nada, os aparelhos não estavam quebrados, nada tinha sido roubado. Simplesmente não existiam mais vidas humanas presentes ali. E rastrearam a área toda e nada. Simplesmente davam a impressão que nunca estiveram ali. Aí veio a certeza que talvez, num relaxamento inconsequente, eles estivessem abrindo a guarda, se sentindo seguros. E nesse momento eles foram atacados. Mas atacados por quê? Por quem? Se os índios haviam dito que eles combinaram não atacar, não agredir, se a sua área fosse preservada, e a sua área estava a quilômetros dali. Então o que eles estavam fazendo ali? Ou então, será que o acordo feito com os índios não era extensivo aos militares? O que fazer? O jeito foi seguir o plano inicial, via rádio, sem entrar muito em detalhes. Cleo avisou que estava abortando a missão, que estava levando informações importantes, que haviam avançado e muito nas investigações e que a missão já era dada como cumprida. Foi quando receberam o aviso que seriam resgatados em 5 dias. O que era um prazo aceitável, considerando as dificuldades operacionais da região. Era estranho estar ali e ver o equipamento daqueles que sumiram, tudo ali organizado, tudo como se eles deixassem por um tempo e iriam voltar. Nós todos sabíamos que não seria o que ia acontecer. Então,
Então a ordem foi desmanchar o acampamento, encaixotar tudo e aguardar a hora do resgate. Ficaram apenas algumas barracas montadas para passar a noite. E lógico, por uma questão de afinidade, os soldados ficavam agrupados. Índio, marimba e meu avô, sempre juntos. Não é só por parceria, mas é a confiança que um tinha no outro. Sabia que com eles perto, as costas estariam protegidas. Quando a gente espera, o silêncio se torna angustiante. As maravilhas da natureza, que em outras ocasiões iriam impressionar, elas trazem amargura, medo, agonia. Tudo ali lembrava a silenciosa paz da presença da morte. As armas ficavam grudadas no corpo como se fizessem parte dele. O dedo sempre no gatilho. A sensação que cada um tinha não é se aconteceria, mas quando. Na terceira noite de espera, quando o dia pedia licença para se retirar, abaixo de chuva para variar, de repente, nem os pássaros marcavam sua presença. Nem um mísero bugio, o som de um pernilongo, nada. Olha, naquele silêncio, cada um deles botava as mãos assim, pedindo pelo amor de Deus um mosquitinho para lhe trazer varíola, malária, uma cobrinha para lhe colocar um veneno, mas que acontecesse algo, mas não. As árvores, as folhas, a mata, parecia um quadro, nada se movia, até a correnteza dos rios parecia congelada. Quanto mais aumentava o som do silêncio, maior era o pânico. Quando de repente começou aquele estardalhaço de galhos, folhas, coisas se quebrando, o máximo que se ouvia era um meu Deus. Alguns sussurros secos, todos sem ação, sem reação, sem saber o que estava acontecendo. Mas a certeza que quem estava em volta estava tombando. E a sensação é que vinha do alto quem atacava. Só que o impressionante, eles tentavam reagir à bala, mas as armas não aceitavam o comando. O único rádio que ficou ali para se comunicar era estática pura. E tinha um som no ar, tipo... Olha, semelhante àquele som do apito que só cachorro escuta. E parecia a ordem de comando e fazia zum, zum, gente gritando. Entendeu? Era um pânico, era um horror. As fogueiras acesas começaram a se apagar do nada. E homens tombavam, com certeza tombavam. Tombavam, mas não caíam. Era algo impressionante. Foi quando meu avô conta que índio que estava a seu lado, lembrando da sua origem, pegou uma machadinha que ele levava sempre e pegou a faca, já que não tem arma de fogo, ele ia lutar com o que tinha, só que ele, de repente, como um raio, uma visão, uma coisa que não dava para entender, surge algo voando assim e pega índio aqui. Ele só vai... E aquela ave que não parecia muito grande, mas tinha uma força descomunal, o pegou e foi arrastando. Meu avô pegou da faca que havia caído no chão e, usando suas habilidades, atirou. Quando atirou, que alvejou aquele animal, seja lá o que fosse aquilo, ele deu um grunhido e caiu. O corpo de índio foi rolando. E sem pensar duas vezes,
Meu avô pegou da machada, porque ele viu uma sombra perto dele, mas daí não era uma asa, não era um quadrúpede, não. Era uma espécie de animal que vinha andando assim, em pé, de forma vertical, sobre as duas pernas. Em torno dele era uma luz e a imagem era estranha. Era algo magro, esquelético. E ele tinha uma espécie de luz, algo estranho. A roupa, se é que tinha roupa, lembrava alumínio, era uma coisa esquisita, era um terror. Meu avô não sabia para onde andar, mas ele pegou a machadinha e jogou. Quando ele jogou, ele só ouviu assim e saiu correndo pela mata. E aquelas aves todas e outros seres que ali estavam, aí que meu avô percebeu que tinha um número significativo deles, saiu todo em direção àquele alvejado. E eles caminhavam, aquelas pernas magras, eles andavam assim numa agilidade. Meu avô viu um se aproximando, pensou em reagir, de repente apagou. Apagou tudo. O tempo passou. O tempo passou e chegou o tão esperado resgate. Mas os helicópteros, ao aterrissarem no acampamento, não encontraram um único sobrevivente. Mas também nenhum pedaço de unha foi encontrado para que pudesse dizer o que aconteceu. Mas o que chamou a atenção de alguns peritos que estavam analisando a região foi um líquido estranho, umas folhas. Era uma cor assim, sabe, de alumínio, uma coisa viscosa, uma coisa nunca vista. E não tinha cheiro, não tinha, mas era diferente. Então eles foram pegar aquela substância para levar para análise. E perceberam que a folha que estava em cima, até algumas pedras ali, estavam corroídas, aquela substância parecia algo ácido, era algo muito estranho. Aí eles colocaram, levaram, pegaram tudo o que tinham que pegar e foram embora. Foram embora, levando consigo anotações, gráficos, e informações sobre uma missão que de certa forma havia sido cumprida. 5 anos se passaram. 5 anos se passaram e no mesmo local aterrissaram alguns helicópteros. Como havia acontecido na época do meu avô, equipes com todo um aparato chegavam para mais uma missão. E essas equipes sabiam da presença dos índios, dos isolados que ali estavam. Mas uma estratégia diferente. Eles não se embrenharam na mata. Eles estavam sim também atrás de respostas, mas foram direto à aldeia. Quando chegaram, não enfrentaram muita resistência, porque eles estavam tão bem armados que os caciques, os indígenas, sabiam que eles não tinham como reagir. E, na verdade, eram 100 e poucos índios apenas, na sua aldeia, tentando tocar a sua vida de uma forma sossegada, sossego esse que desapareceu depois que eles chegavam. Só que essa expedição, comandada pelo capitão Menezes, com muito mais homens, com um aparato mais moderno, com um preparo, claro, se utilizando do que aprenderam com o que deixaram expedições anteriores, ficou surpresa ao encontrar um homem branco no acampamento.
Esse homem branco que determinava a forma dos seus irmãos de tribo agirem. Um homem branco que fora socorrido, que ali permanecera, e com o seu conhecimento trouxe muitos benefícios à aldeia. Esse homem que acabou se envolvendo com uma menina linda da tribo, e numa cerimônia local, ele a tomou como esposa. Menina essa que lhe daria um filho. Essa é o Almaio. Esse filho foi meu pai. E esse homem, ao receber aqueles soldados, perguntou o que eles queriam e se viam em paz. Aí, lógico, o comandante daqueles recém-chegados invasores não queria responder perguntas, queria saber de respostas. Primeiro perguntou àquele branco quem ele era. Foi quando ele se apresentou. Aí ele ganhou o respeito dos recém-chegados, que passaram a ouvi-lo. E o que meu avô contou, praticamente, ele se daria dúvidas que até então existiam. Além de relatar a história como um todo, ele se concentrou no final. Um ataque. Num ataque comandado por seres inteligentes que estavam ali. Sabe-se lá o objetivo, que não aceitavam intrusos, consideravam aquela região seu território, tinham armas sofisticadas, se camuflavam na mata como ninguém e possuíam animais, que eram os animais os responsáveis pelos ataques. E esses animais nada mais eram que aves treinadas, de um porte médio, o dobro do tamanho de uma águia, mas muito mais fortes. Aves essas que nas unhas tinham um veneno letal para os seres humanos, que faziam o serviço sujo de ataque dos soldados, mas recebiam como prêmio o seu alimento, que era justamente o sangue humano. Então elas atacavam, uma rapidez descomunal. Elas só atacavam à noite porque não conseguiam conviver com a luz do dia, com o sol. Faziam voos quilométricos. E elas iam de cima para baixo e pegavam sempre a região próxima ao pescoço de suas vítimas, a jugular. Ao penetrar as garras, a vítima já paralisava. Então, mesmo no ar, elas levavam para um local distante e sugavam toda a gota de sangue que sua vítima pudesse possuir. Que, na verdade, acreditava meu avô, que elas queriam mesmo era o plasma. Os soldados, os navegadores, os verdadeiros invasores, ficavam só em volta no comando, porque tudo, segundo meu avô explicou, era por telepatia. E eles tinham armas que neutralizavam as armas que os soldados da Terra conheciam. E naquele ataque, não era para sobrar ninguém. Mas no instinto guerreiro do seu parceiro índio, que ele viu cair a seu lado, como também viu cair o seu grande amigo, o Tenente Marimba, viu cair todos em volta, ele percebeu que não havia como os visitantes
bloquear o efeito de uma faca bem jogada, uma machadinha bem usada. E nessa, o meu avô conseguiu algo que os invasores nunca imaginaram ser possível de acontecer. Alvejou mortalmente um deles. Essa vida perdida por eles, porque o meu avô pôde concluir, foi algo que eles não tinham condições de administrar, porque, teoricamente, o tempo de vida deles era infinitamente maior que o dos humanos. Que 1 ano de vida deles era o equivalente a 45, 50 anos da espécie humana. Então eles tinham evoluído de tal forma que não tinham mais doenças, não tinha males maiores. E acreditava meu avô que eles estavam ali ou para buscar alimentos, minerais, o que fosse, para levar para a sua terra, ou para colonizar. Que teoricamente, uma espécie que vive muito, chega uma hora que o local que eles habitam se torna um superpovoado. Era uma história incrível. Que lógico, aqueles soldados recém-chegados escutavam, mas quem estava no comando ali mandou médicos examinar meu avô e tecnicamente o consideraram, não sabiam nem se o levavam de volta para o mundo civilizado ou se o deixasse ali. Ele não estava batendo bem na casinha. Foi quando meu avô convidou os recém-chegados a se desarmarem, sentar ao lado da fogueira dos moradores locais, passar aquela noite em paz. E no outro dia eles teriam uma novidade. Algo que realmente eles estavam procurando. E assim aconteceu. No dia seguinte, seguindo de helicóptero, subindo o rio, para tornar a viagem mais rápida, eles aterrissaram numa clareira, em meio de uma mata totalmente desconhecida. Nunca um ser humano conseguiu se atrever a chegar até lá. E entre essa mata tinha uma montanha. E no interior dessa montanha, os soldados entraram, sendo levados pelo meu avô. E ali estava a morada daqueles alienígenas. O local onde ficavam as aves guerreiras, onde eram os seus alojamentos, inclusive o local de aterrissagem dos seus meios de transporte. Os recém-chegados ficaram boquiabertos, não conseguiam entender, não conseguiam assimilar. Realmente era um acampamento, se pode dizer assim, o início de uma colônia de alienígenas. E o meu avô falou que ele acredita que aquele seu lance de sorte de acertar o alienígena simplesmente tornou aquela colônia como um local impróprio, pois os recém-chegados perceberam que o planeta era hostil e teria como se defender caso o plano de invasão, se é que dá para usar esse termo, prosseguisse. Então custariam muitas vidas para a espécie deles para dizimar ou escravizar as espécies nativas. E eles resolveram partir. Sr. Romário, depois daquela apresentação do meu avô, depois daquela revelação, ele, com a minha avó, com meu pai ainda criança,
voltou para a civilização. Claro, deu baixa no exército, mas contou com o apoio das Forças Armadas no restante da sua vida, montou seu negócio, criou sua família, mas guardando segredo de tudo o que acontecera com ele. E o destino do que foi encontrado naquela gruta, até hoje, ele nunca ficou sabendo. Também não tinha interesse nenhum de saber. A sua única preocupação era viver em paz com sua família e a certeza que a tribo que o acolheu, que o salvou, seria respeitada e bem tratada. E assim foi. Ele devia tudo àquela gente. Pois na noite do ataque, onde tudo aconteceu, ele foi ferido e foi levado até o acampamento da tribo, até a aldeia, e lá foi tratado, conseguiu se recuperar e tocar a sua vida, ajudando a melhorar a qualidade da existência daqueles que o socorreram, que o salvaram, e esperando, pois sabia que mais cedo ou mais tarde alguém do seu mundo viria em busca de respostas. E ele estaria ali para responder todas as perguntas e esperar para saber o que determinariam sobre o seu destino. Pois já estava acostumado, fora treinado a ter o futuro definido pelos que mandam. E que o ato de viver para ele foi sempre uma missão a ser cumprida.